Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amados, antes de darmos início à gloriosa palavra do Senhor, eu gostaria que a igreja se colocasse em pé. Foi um dia corrido, cansativo, caloroso para todos. Mas nós estamos na casa do Senhor, nós estamos na presença de Deus, e eu creio que grandes coisas o Senhor fará. Amém? Poderoso Deus, eterno Pai, Senhor, apresentamos diante de Tua presença. Pai, eu gostaria de lhe agradecer, Deus poderoso, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigada, Senhor. Pai, eu apresento a minha vida a Ti, a vida de cada irmão que está aqui presente, a vida dos irmãos que estão na live, eu apresento a Ti. Senhor, eu apresento a vida de cada família aqui representada, Pai. Eu peço a Ti que o Senhor guarde, Pai, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha livrar de todo o mal, Senhor. Pai amado, que tudo aquilo, Senhor, que nós não possamos e não podemos fazer, porque nada podemos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, lutar e guerrear por nós. Entre com providências, Senhor. Entre com providências, Pai, na saúde, Deus. Traga cura àquele que necessita de cura, Senhor. Traga, Senhor, portas abertas àquele que necessita de trabalho, Pai. Traga, Senhor, o impossível, Pai, aos olhos do homem se tornar possível para a honra e glória do Senhor. Pai, que eu venha sair de cena e que o Senhor venha, Senhor, trazer a Tua palavra, Pai, conforme a Tua vontade, Senhor. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Antes de falarmos diretamente da palavra, eu gostaria de contar um breve testemunho. Quinta-feira passada, eu não pude não vir à igreja, porque de uma hora para outra, eu comecei a sentir fortes dores abdominais. Muito, muito forte dor abdominal. E eu estava no meu trabalho, de repente eu tive que ligar para o meu esposo, graças a Deus ele estava aí. E ele foi me buscar e de lá já fomos para o pronto atendimento. E o médico falou onde dói. Eu disse a ele. E fiz exames, vários exames. Quando eu peguei o exame e levei para ele, ele olhava para mim, olhava para o exame. Falei, e aí, doutor, o que eu tenho? Ele falou, nada. Falei, como nada? Ele falou, nada, você não tem nada. Pelo contrário, me deu parabéns pelos exames, porque eu não tenho absolutamente nada, nem gordura no fígado, nem colesterol, triglicéridos, essas coisas todas. E me deu parabéns, falou, você não tem nada. Eu falei, amém, glória a Deus. Ele falou, mas aonde que veio essa dor? Ele falou, não sei. Falei, amém, mas Deus sabe. E vim para casa e tal, e para a honra e glória do Senhor, esta dor que eu senti quinta-feira passada, nunca mais retornou, para a honra e glória do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu logo senti essa dor, eu mandei uma mensagem para o pastor Maurício. Falei, pastor Maurício, eu estou aqui no hospital, não sei, eu acho que eu não vou conseguir ir na igreja. Aí ele falou, não, fique em paz e tal, e nós estamos orando por você. Então, assim, amados, a nossa luta não é contra carne e sangue. É enganoso ao nosso coração achar que nossa luta é contra carne e sangue, principalmente se nós podemos alguma coisa com a força do nosso braço. Nós não podemos nada. O dia que nós conseguimos entender que o mundo espiritual é muito maior do que aquilo que nós possamos ver e pegar, nós conseguimos entender um pouquinho daquilo que Deus quer para nós. O dia que nós começarmos a colocar tudo em oração e na mão do Senhor, as coisas começam
a mudar em nossas vidas. A partir do momento que eu comecei a deixar de fazer certas coisas e colocar tudo, tão somente tudo na mão do Senhor e descansar, as coisas estão tomando outros rumos. É fácil? Não. Não é fácil. Mas como eu disse, nós não conseguimos nada. Nós precisamos da força do Senhor, porque nós não temos nada. É enganoso o nosso coração, diz a palavra. O coração do homem é enganoso. Você achar que o dinheiro ou a força do teu braço pode resolver os seus problemas. Não pode. Não pode. Você vê muitas pessoas que têm muito dinheiro, morreram de uma hora para outra. Essa semana passada faleceu uma pessoa que eu conheci. Ela era da igreja a qual eu vim. E é uma pessoa financeiramente bem. E de uma hora para outra, ela se foi. E muitas vezes ela estava tendiosa para um lado, tendiosa para o outro. Uma hora ela estava na igreja, era batizada, estava na igreja, estava lá junto, na cantina e tudo mais. A outra hora ela já estava na católica, a outra hora ela estava, então, assim, porque ela não tinha certeza do Deus a qual ela servia. Então, qualquer coisa que ela passasse, se ela achava que não estava bom, ou que ela não conseguia resolver com o braço dela, ou que aquela igreja que ela estava não resolvia, ela começava a ir para outros lugares. Mas não é a igreja. É você e Deus. É você e Deus. Não é tamanho da igreja, não é nada. É você e Deus. Quando eu vi a foto dela postada, eu meio que um pouco assustei. Porque eu encontrei ela um tempo atrás na van, estava bem, tinha feito lipo, tinha feito plástica, tinha feito um monte de coisa, estava toda muito bem. Ainda falou da irmã dela para mim, que era pastora, falou: Grazi, aí a pastora Eneide fez uma cirurgia no coração, abriu o peito. Você não vai visitá-la? Ela gosta tanto de você. Eu falei: não, eu vou visitá-la. E fui visitá-la, né? E ela estava bem debilitada, orei por ela. E ela, que não tinha nada, partiu. E por que eu estou falando isso? Para que nós possamos entender que aquilo que Deus tem para nós é muito além do que aquilo que podemos pegar ou ver. E diante disso, Deus colocou uma palavra no meu coração durante a semana toda. A semana toda eu estava com aquela palavra e tudo. E quando foi hoje de madrugada, na oração, o Espírito Santo falou outra coisa para mim. E eu fiquei o dia inteiro ruminando a palavra que o Espírito Santo falou comigo de madrugada. E eu falei: amém. E nós estamos aqui. A primeira coisa a qual o Espírito Santo colocou em meu coração, mais uma vez, fé. O que é fé? O que é fé para você? O que é fé para mim? O que é fé? O que é fé no Google, né? No Google. O que é fé? Quando você digita a palavrinha fé lá, o que vem? Confiança, credibilidade. Fé no Google. O que é fé na palavra de Deus? Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé no Google, confiança e credibilidade. E a palavra do Senhor vem verdadeira, viva
e diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. Ou seja, eu creio pela fé, não pelo que eu vejo ou pelo que eu possa tocar. E uma palavrinha chama religiosidade. Religiosidade. Google diz assim: termo abrangente usado para referir aos numerosos aspectos das atividades religiosas, crenças, praticando certos rituais, reverenciando uma doutrina. Isso é religiosidade no Google. E a palavra do Senhor diz em Isaías 29:13. Isaías 29:13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, com sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Ou seja, fala-se, adora e fala, mas o coração não está adorando. Isso é religiosidade. Lucas, capítulos 18, versículo 35. Para que nós possamos ver o milagre a qual o Senhor tem para nós, o milagre ao qual você busca tanto, o milagre ao qual você quer para a tua vida, para a vida dos seus, o milagre a qual você espera. Muitas vezes nós estamos passando por momentos de dificuldades, que precisamos de uma porta aberta, precisamos de uma cura, precisamos de um socorro de Deus. Mas estamos vivendo a religiosidade do homem. Eu posso ver o agir de Deus. Eu posso ver, mas eu não acredito. Eu posso ver, mas eu não acredito. Esse final de semana nós participamos de um congresso, onde eu vi com os meus olhos uma moça que foi pedir um socorro de Deus, que faz hemodiálise, estava numa poltrona, ela não conseguia nem ficar de pé, não tinha forças para ficar em pé. E foi ministrado sobre a vida dessa moça, e a moça saiu andando. Aleluia! A moça saiu andando, ela estava completamente sem sangue no rosto, pálida, magrinha, debilitada, com vários caroços no braço de quem faz hemodiálise. E eu a vi sentada, eu fui ao banheiro, ela estava na poltrona, quase desfalecida, coberta, porque ela estava sentindo muito frio. E ela colocou o braço para fora, e os braços dela estavam todo tomado por aquelas bolas por onde coloca a máquina para poder fazer a hemodiálise, que é a filtragem do sangue. E eu olhei para ela e falei: oh Deus, tenha misericórdia dela, né? Haja na vida dela. E fui ao banheiro e voltei, e aí o apóstolo ministrador foi e ministrou sobre a vida dela. E o apóstolo falou para ela: você quer ser curada? Você quer ser curada? A pergunta que o apóstolo fez para aquela moça. Uma pessoa que estava completamente debilitada, que aos olhos do humano ali, somente um transplante de rim, ou porque a medicina muitas vezes diz para nós que nós não temos solução, que só algo, muitas vezes,
sobrenatural, fora da medicina, para aquilo, para aquela solução. E a moça, sem forças, falou sim. Sim, ela não conseguia nem suspender a cabeça dela. Eu creio que era o esposo que estava com ela, ou a mãe, tinha 2 pessoas junto. E ela, o esposo segurando ela ali na cadeira, sentada. Ela veio da poltrona onde ela estava, o esposo amparando, ela sentou numa cadeira de plástico. E ela falou sim. E foi ministrado sobre a vida daquela moça. E quando o apóstolo terminou de ministrar e perguntou para ela: você quer ser curada? Ela respondeu sim. A moça saiu andando. Aleluia. Aleluia. A glória de Deus proveu sobre a vida daquela moça. Mas se ela tivesse com o coração fechado e não acreditasse, não fosse buscar, sem saber que ali poderia ser a última chance dela, de repente ela passou por tantos médicos, de repente ela passou por tantas situações de portas fechadas, se ela não acreditasse no mover do Espírito Santo, no sobrenatural de Deus, ela não tinha sido curada. Se ela vivesse uma religiosidade, onde tudo tem que ser dentro do quadrinho, eu tenho que entrar, sentar, sair, abrir minha Bíblia, colocar debaixo do braço e pronto. De repente ela não viveria aquela situação. Isso foi no sábado de tarde, no sábado à tarde. E no domingo de manhã ela estava lá, de pé, junto com o esposo e a mãe, já curada. Ela estava em pé. Glória a Deus. Eu olhava para aquela moça, eu ficava maravilhada, porque eu vi o agir do Senhor naquela vida, o mover de Deus, o milagre de Deus na vida daquela moça. Enquanto nós dentro das igrejas estamos vivendo dentro de um quadradinho, o Espírito Santo quer agir no meio de nós. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que esse cego era um cego que estava ali mendigando, como hoje também, quando nós passamos por as ruas e vimos muitos mendigos no chão, doentes, muitas vezes, doentes não só físico, mas de alma também, que passam desapercebidos pela sociedade que hoje nós temos, ou que às vezes a sociedade leva até a ele um pão, uma marmita, mas através daquilo o expõe a uma rede social, querendo reafirmar aquela boa ação que está fazendo. A hipocrisia. E muitas vezes aquele cego estava ali mendigando, e eu creio que ele ali parado, ele ouvia o que estava acontecendo.
ele ouvia o zum, 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 ouvindo falar de Jesus, das maravilhas que Jesus está fazendo. Das maravilhas que Jesus estava fazendo naquela época, dos milagres. E eu creio que ele mesmo cego, fisicamente, ele não estava cego espiritualmente. Porque quando ele ouviu falar, ele imediatamente começou a chamar a atenção de Jesus. Chamar cada vez mais alto. Por mais que a multidão, a pessoa fala para ele, fica quieto, para de perturbar. Ele não desistiu. E continuou firme chamando. Porque ele sabia que ali, ele tinha fé que ali em Jesus seria a cura dele. Que ele ia conseguir ser curado com Jesus. E ele foi. E Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia o que ele queria? Será que Jesus não sabia o que se passava no coração dele? O que ele queria? Qual era a intenção dele? Com toda certeza, Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Jesus sabe qual é a nossa necessidade. Mas ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. E assim também ele conhecia o coração daquele cego. E Jesus perguntou a ele, o que queres que eu te faça? E ele disse que ele queria ver. Porque ele era cego. Ele queria ver. E Jesus disse, vem e vê. Vá, a tua fé te salvou. Vá. E ele viu. Ele tinha certeza que quando ele conseguisse chamar a atenção de Jesus, ele recebeu o milagre. Assim também, eu creio que a certeza que aquela moça aí foi lá buscar a cura dela, ela já estava desesperada, não tinha mais solução nem saída. Ela também foi nessa certeza. E ela recebeu a cura dela. Eu creio. Assim também como este cego recebeu a cura da cegueira física. Porque eu creio que ele não tinha mais cegueira espiritual. Ao contrário toda aquela multidão que tinha a visão física perfeita. Mas era cego espiritualmente. Muitos estavam ali especuladores, vivendo dentro de uma caixinha da religiosidade. Não podia isso, não podia aquilo, mas estava sempre ali, em volta de Jesus. E hoje é diferente? Hoje é diferente? O que vivemos hoje é diferente? Será que muitas vezes nós pedimos tanto ao Senhor, Senhor, faça, mas você está vivendo o quê? Uma fé verdadeira, genuína, ou vivendo dentro de uma caixinha de religiosidade? Será que quando você vê com teus olhos a manifestação do poder do Espírito Santo, você vai falar, isso não é de Deus? Isso não é de Deus. Deus usa o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Será que você vai ter a visão aberta espiritualmente para quando você vê a manifestação do Espírito Santo, você dá glória a Deus? Ou você vai falar, olha, eu acho que esse negócio não é de Deus, não. Eu acho que essa moça não estava doente, não. Eu acho que esse cara não estava cego, não. Amados, somos nós que precisamos de Deus. Somos nós que precisamos de Jesus. Somos nós que precisamos da manifestação dos milagres e manifestações do Espírito Santo sobre a nossa vida. Somos nós.
E somos nós que precisamos chamar a atenção de Jesus para nós. Somos nós que precisamos ir atrás do Mestre. Muitos de nós querem ser servidos. Querem estar sempre acomodados, pensando só no nós, só em si. Está na hora de sairmos da caixinha. Não temos mais tempos para ficar dentro da caixinha. É tempo de adoração verdadeira. É tempo do mover do Espírito Santo. Nós, como Brasil, passaremos por um momento espiritual, estamos passando por um momento e uma guerra espiritual. Se vocês não perceberam ainda, por conta da eleição, nós estamos passando por uma guerra espiritual. É hora da igreja sair da caixinha, viver o sobrenatural, porque a vinda de Jesus está aí. Não é mais tempo de ficarmos dentro da caixinha bonitinho. É hora de vivermos o sobrenatural de Deus. Ele procura verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. João capítulo 9, versículo 1. E nós vemos outro cego. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este, os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez o lodo e untou-me os olhos, disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disse-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos seus fariseus, e o que dante era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os seus fariseus a perguntar-lhe: como vira ele? Disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Amém. Outro cego, que mendigava. Esse estava ali, próximo ao tanque de Siloé. Só que a diferença, ele era cego de nascença. Muitas vezes o cego de nascença muitas vezes nasce até mesmo sem o globo ocular. Eu já tive alunos meus cegos que não tinham nem o globo ocular. Nascença.
cego de nascença. E quando Jesus chegou até ele, os discípulos perguntaram: quem pecou? Ele ou os pais, para que nascesse, ele fosse castigado dessa maneira, nascer cego? Era um pensamento daquela época. Se a pessoa nascesse cego ou nascesse com algum problema, quem tinha pecado? Os pais? Ele? Para que tivesse aquela condição. Ninguém pecou, diz o Senhor. Tudo isso é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Quando Jesus chegou até ele, cuspiu no chão, fez o lodo e passou nos olhos dele e disse a ele: vá se lavar. Ele não disse: eu não, que loucura. Como que a pessoa gospe no chão e passa no meu olho e manda eu me lavar? Não. Ele em nenhum momento, pelo menos teve a menor dúvida, não. Ele obedeceu a voz de autoridade. Ele disse: vai se lavar. E ele foi. Era sábado. Tinha toda essa religiosidade. Não podia se fazer nada no sábado, curar. Então, quer dizer, se a pessoa precisasse de alguma coisa, ela podia morrer, mas era sábado, não podia fazer nada. Não podia fazer nada, porque era sábado. E ele cuspiu, pegou aquele lodo lá, colocou na olho dele. Coisa de doido, né, gente? Aos olhos humanos, julgadores, hipócritas, coisa de doido. E não é de Deus, diz os fariseus. Assim também como muitos de nós, como vimos a manifestação do Espírito Santo, como vimos curas e muitas restaurações, a primeira coisa que a gente começa a falar: não é de Deus isso aí, não. Esquisito esse negócio. Como que a pessoa pega e gospe aí, põe um lodo na cara do outro e fala que é de Deus? Esse não é de Deus. É diferente de hoje? Não é. Não é diferente. A religiosidade de antes paira sobre a igreja. Ele foi. Parecia aquele rapaz ali, ó, que ficava ali pedindo, ó, mendigando perto do tanque. É ele? Ah, não, acho que não é ele não, tá diferente. Não, é ele sim. Chamaram ele: vem aqui, menino. É você que ficava lá mendigando? Sou eu sim. Ué, mas o que aconteceu com você? Ah, um homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, colocou no meu olho e pediu para que eu lavasse e eu vi. Não, tá errado isso. Como que ele faz uma coisa dessa no sábado? E quem é ele para fazer uma coisa dessa? Onde ele está? Não sei. Vamos olhar para o dono do milagre. Não para aquilo que estão falando. Muitas vezes, você está aqui. O Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo quer ministrar sobre você. Mas você fica: eu não, vai que eu caio. Ou vai que eu... O que o irmão vai pensar? Ai, vai pensar que eu estou endemoniado. Ei! Você veio para buscar o dono do milagre ou você veio para ouvir a opinião do irmão? Está na hora de nós sairmos de fora da caixinha. Deus tem muito mais para fazer através da sua vida. Deus tem muito mais para se manifestar através da tua vida. Mas depende de quem? De nós. De nós abrirmos o nosso coração, de nós querermos e de nós termos fé no dono do milagre. Aquele que pode todas as coisas. Jesus disse: sou a luz do mundo. Onde ele chega, muda qualquer situação, não importa o que seja. Eu já vi situações de uma criança estar na UTI desenganada. A mãe
foi chorando, desesperada até a igreja, pelo amor de Deus, vamos lá orar pela minha filha, vamos lá ajudar, orar, pelo menos, eu não sei se a minha filha vai sobreviver. E nós chegamos lá, oramos. Quando nós saímos de lá, o coraçãozinho dela já estava fraquinho, batendo fraquinho. Quando nós saímos de lá, passado 2 horas, a mãe liga chorando, dizendo que a menina estava bem. Então são coisas, amados, que o Senhor quer a todo momento para te mostrar. São coisas que o Senhor a todo momento está disposto a te revelar. Mas basta você crer. Você não vê para crer, você crê para ver. Você crê para ver. Os 2 cegos viram, tiveram os olhos abertos pela luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. João 11:40. João 11:40. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graça te dou por me haveres ouvido. Amém? Não falei que se você creres, veria a glória de Deus? Você crê? Você quer ver a glória de Deus? Você quer ver essa glória se manifestar? Assim como esses 2 cegos viram a glória de Deus manifestada na vida deles? Você quer ver essa glória manifestada na sua vida? E por último, Deuteronômio 5:24. Dissestes: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória, a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o Senhor. O que você quer? Você quer ver a glória de Deus? Você quer ver a glória de Deus manifestada na sua vida? O que queres que eu te faça? Você quer ver a glória de Deus? Então, creia para ver. Não veja para crer. Creia na manifestação da glória de Deus sobre a tua vida. Está na hora, igreja, de sairmos da caixinha da religiosidade. Deixe a manifestação do Senhor invadir o seu coração e a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé. Aleluia, Senhor. Aleluia. Eu gostaria que vocês colocassem a mão no seu coração. Fechassem seus olhos. Fechem os seus olhos, todos. Fechem os olhos e coloquem as mãos no coração. Aleluia, Senhor. Pai amado, Pai querido. Apresentamos a Ti, Senhor, a cada vida. Deus, eu venho pedir a Ti que o Senhor venha fazer o mover na vida de cada irmão. Pai, que o Senhor venha trazer, Senhor, seus rios de águas vivas sobre cada coração e venha inundar, Senhor, encher, Pai, que o Senhor venha encher, Senhor, a cada irmão. Enche, Senhor, de Ti, Pai, e esvazie-nos de nós mesmos.
Pai, eu apresento a Ti e venho pedir a Ti que o Senhor venha manifestar a Tua glória, o Teu poder sobre a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, venha manifestar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você não precisa estar olhando para a direita e nem para a esquerda. Você precisa se alinhar ao Senhor. Você veio para buscar o dono do milagre. Você precisa se alinhar ao Espírito Santo. Você não precisa estar olhando para a esquerda, direita nem para cima. Concentre-se no dono do milagre. Concentre-se naquele a qual você veio buscar. Oh Deus, eu peço a Ti, Deus amado, que venha, Senhor, se fazer presente aqui. Oh Espírito Santo, venha tocar cada coração, venha se fazer mover, Pai amado. Toca, Senhor, que venha trazer a cura. Toca cada coração, Senhor, que venha, Senhor, trazer anjos ministradores, Pai, para ministrar em cada coração, Senhor, que cada pessoa venha liberar, Senhor, o perdão, Pai. Senhor, que cada pessoa, Pai amado, venha quebrar todo esse espírito de religiosidade, Pai. Que esse espírito de religiosidade, Senhor, que venha trazendo a frieza, Pai, aos corações, a ser quebrado em nome de Jesus, Senhor. E vem pedir a Ti, Senhor, venha se manifestar, Pai. Manifesta-se, Senhor, em cada vida. Em nome de Jesus. Damos graças e louvor a Ti, pois toda honra e toda glória damos a Ti, Senhor. Aleluia. Aplaudam o Senhor.